Você está assistindo o Urban View, um olhar sobre as cidades, uma produção da Urban Systems. Hoje com a apresentação minha, Sandra Lanza. Bom, e nessa edição do programa, o nosso olhar da semana. Bicicleta e mobilidade urbana. Pedalar pode melhorar as cidades? Como é que a bicicleta ajuda na educação de crianças e adolescentes? Existe animosidade entre os motoristas e os cicloativistas? É viável abandonar o carro e usar apenas a bicicleta em uma metrópole como São Paulo? Bom, lembrando que você, internauta, pode participar de 1000 maneiras com a gente aqui no Urban View. Se você está nos assistindo via On Demand da Urban Systems, basta você conectar com a gente toda terça-feira, meio-dia, em www.altv.com.br. Se você já está nos assistindo pelo site da AltV, você pode também fazer o seu login e participar com perguntas ao vivo aqui no Urban View. Eu estou aguardando a sua participação, ok? Mais uma maneira de você participar é a nossa enquete da semana, lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Hoje você vai responder: você se sente seguro para se locomover de bicicleta em São Paulo? São 3 opções: sim, apenas para o lazer, e não. Lá no finalzinho do programa a gente dá o resultado da enquete e o nosso entrevistado também vai comentar esse resultado com vocês. Bom, o nosso convidado de hoje é o Daniel Gucci, consultor na área de mobilidade. Ele foi coordenador de implantação do sistema de ciclofaixas de lazer em São Paulo, foi assessor parlamentar da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo e também foi coordenador geral do programa Escolas de Bicicleta. Daniel, bem-vindo, viu? Obrigado. Seja bem-vindo. Daniel, para a gente começar a nossa entrevista, o que veio primeiro? Foi o seu interesse pela bicicleta ou pela mobilidade urbana? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Na verdade, foram várias ações concomitantes, né? Aconteceu em 2008, já vai fazer 5 anos. Eu me mudei de casa para Vila Madalena, em São Paulo, e eu tinha um carro, um Fiesta, um carro na época, e o meu prédio não tinha garagem, a rua era Zona Azul, ainda é Zona Azul, e o carro começou a se transformar num problema na minha vida. Quer dizer, eu constantemente levava multas, não tinha onde parar, era um transtorno, o carro estava ficando velho, aquilo se transformou de tal forma num problema, e que eu me deparei com ele e falei, bom, ok. O que era para ser uma solução. Claro, sem dúvida. Não, a gente vai entrar mais no debate que, de longe, o carro não é uma solução, mas de qualquer forma se transformou num estorvo na minha vida que eu me deparei e falei, bom, ok, vou buscar formas alternativas para chegar ao trabalho. Quer dizer, meu deslocamento de casa até o trabalho era de 5 a 6 quilômetros, o que é bastante curto, é fácil de chegar. Então eu comecei, um dia fui de ônibus, no outro dia eu não tinha estação de metrô próximo de casa, mas eu comecei a integrar o ônibus e o metrô e tudo. E aí eu comprei uma bicicleta das primeiras da Rons que vieram, as dobráveis, que vieram para o Brasil. Comprei uma bicicleta dobrável e passei a me deslocar para o trabalho 1, 2 vezes por semana, aí 3, 4, 5, quando eu vi eu só estava indo de bicicleta. Aí quando eu vi que era possível, era viável, era gostoso, passou a se transformar numa coisa do meu dia a dia, eu aí então me livrei do carro e efetivamente, assim, foi Me livrei do carro é ótimo. Foi uma solução mesmo. Eu acho que, e aí o interesse pela mobilidade veio a partir disso, sim, da minha própria experiência de observar que o carro naquele momento se transformava num estorvo para mim, numa cidade que eu via que estava chegando no caos, efetivamente, na impossibilidade de eu me deslocar, e de soluções viáveis, quer dizer, de poder integrar os meios de transporte no meu dia a dia, quer dizer, no meu deslocamento para o trabalho, para o lazer, para onde quer que eu, para o supermercado, para a balada, onde fosse. Então eu busquei a minha solução e foi ótimo. Muito bem, por falar em solução, bom, São Paulo conta com 230 quilômetros de infraestrutura cicloviária, incluindo ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Como é que você avalia essa quilometragem, Daniel, tendo em vista outros países do mundo? Olha, Sandra, a gente está engatinhando ainda, o Brasil, né? São Paulo, com alguns projetos especiais, avançou, mas esse número ele é um pouco falacioso, assim, veja bem. Quando a gente fala em 230 quilômetros de infraestrutura, a gente tem que separar infraestrutura permanente de projetos especiais, programas de lazer que são distintos, quer dizer, que estão incluídos nesses 230. Há um debate,
quer fazer esse debate, dizer que, por exemplo, ciclofaixa de lazer, que é um programa excepcional, inclusive eu fui coordenador no início, não é infraestrutura permanente de meio de transporte, não é infraestrutura cicloviária, não poderia ser considerado aí. Então, a gente faz essa separação. Então, quando a gente separa, a gente vê que São Paulo, né, na verdade, com 34 mil quilômetros que nós temos de vias, a gente ainda tem muito pouca infraestrutura cicloviária que atenda ao trabalhador, que atenda o deslocamento e na verdade, a demanda reprimida que há. Então, nós estamos engatinhando muito. O sistema de ciclofaixas de lazer avançou muito, de tal forma que ampliou o seu uso da bicicleta, mas agora tem que haver o acompanhamento da infraestrutura permanente. Quer dizer, você investe em fomento e, ao mesmo tempo, concomitante, você tem que vir com a infraestrutura permanente para dar segurança permanente para o ciclista, né? Até para o motorista entender que não é apenas aos domingos que o ciclista tem o direito, mas sim 24/7, quer dizer, todos os dias, 24 horas, o ciclista pode e deve ocupar a via. Onde houver ciclovia, ele se utiliza da ciclovia. É evidente que uma cidade como São Paulo, nós nunca vamos ter ciclovia em toda a cidade. Onde não há, evidentemente que o ciclista tem que andar no viário mesmo. Muito bem. Você acabou de comentar que você atuou na implantação do sistema de ciclofaixas de lazer na cidade no mapeamento das ciclorotas do centro expandido. Daniel, como é que se deu esse processo? Como é que foram escolhidos esses locais para a implantação dessa infraestrutura cicloviária? Existe um estudo? Como é que foi esse estudo para essa implantação? Na verdade, quando nós pensamos e planejamos a ciclofaixa de lazer, ela teve e ela ainda tem um caráter exclusivamente de lazer, tá? Vou dizer isso porque quando a gente atua com questão de mobilidade, bicicletas, nós temos várias frentes que precisam ser desenvolvidas juntas, né? Você tem os projetos de fomento, projetos de educação para o trânsito, fiscalização, infraestrutura cicloviária. Então, a ciclofaixa de lazer, ela atende a uma dessas pernas, né? Que é a perna do fomento, quer dizer, fazer com que as pessoas passem a acostumar novamente com a bicicleta na rua e tirar as bicicletas das garagens onde elas estavam empoeiradas, para fazer com que as pessoas voltem a sentir, a pedalar, ter qualidade de vida. Então, quando nós planejamos a ciclofaixa de lazer, a gente pensou, bom, onde estão os ciclistas hoje? Eles, quer dizer, nessa zona, inicialmente que a gente pensou centro-oeste. Então, eles estavam confinados nos parques, né, com dificuldade de sair, né, quer dizer, evidentemente com suas questões de segurança, ainda um pouco sem entender muito bem como pedalar no viário, na rua e tal. Então, bom, aí o projeto inicial, o planejamento era fazer com que se integrasse alguns parques para dar vazão a esse uso de dentro dos parques. Então nós inicialmente pegamos o Parque das Bicicletas, o Parque Ibirapuera e o Parque do Povo e fizemos um sistema que integrasse esses três parques, dando vazão aos ciclistas, aos milhares de ciclistas que já pedalavam aos finais de semana. E foi, na verdade, um sucesso, porque a gente já sabia que as pessoas iam criar o seu sistema, iam começar a circular entre os parques, e hoje a gente já tem mais de 100 mil ciclistas todos os domingos. Hoje já se estendeu para o centro, para a Zona Norte, para a Zona Leste. Então eu acho que a ciclofaixa de lazer, e São Paulo foi precursor nesse pensamento, nesse projeto de fomento, né, nesse projeto de lazer, e eu acho que São Paulo ensinou. Agora, como eu disse, a gente tem que avançar nas outras pernas, né? Educação para o trânsito, eu acho que São Paulo começou um projeto bonito, que eu acho que o rumo dele se perdeu, que é o projeto de proteção ao pedestre, que no nosso entendimento tem que se estender ao ciclista, atendeu inicialmente ao pedestre, melhorou alguns conflitos, principalmente na questão da travessia, da faixa, pintura de novas faixas, isso avançou muito. Agora a gente entende que isso tem que ser estendido para o ciclista, com um grande projeto de educação para o trânsito, educando o motorista na sua relação com o ciclista e, evidentemente, o próprio ciclista também. Porque a gente tem uma nova leva de ciclistas que precisam ser, não educados, mas que precisam compreender o seu papel. Exatamente. Muito bem. Você falou agora das prospecções, né, do crescimento desses projetos. Você faria alguma coisa de diferente na criação deles? Ou nesse estudo, no caso?
Alguma coisa que você, puxa, depois que ficou pronto, você falou, realmente, eu precisaria ter feito diferente? Olha, São Paulo tem um histórico de uma grande colcha de retalhos com relação à infraestrutura cicloviária. Então, as primeiras ciclovias que nós temos conhecimento em São Paulo foram feitas na gestão do Paulo Maluf, então, que na verdade não atendiam foram ciclovias, pequenos trechos de ciclovias. Você tem a Avenida Sumaré, um trechozinho, a Faria Lima era um trecho pequeno, ali no Ibirapuera, próximo ao Parque das Bicicletas, você tinha meio quilômetro de ciclovia. Na verdade, eram projetos embrionários, que não tinham efetivamente um estudo técnico e não atendiam ao interesse do trabalhador, ao deslocamento de quem se utiliza da bicicleta no seu dia a dia. Então, aos poucos a gente evoluiu um pouco, a gente ainda está fazendo ciclovias de forma muito amadora, né? Você tem no Brasil como um todo ciclovias que não atendem ao interesse do ciclista. Isso é um problema, porque aí o governante acha que é um problema do ciclista, né? E não do planejamento daquela infraestrutura. Por não né? utilizar a ciclovia. Por construir uma ciclovia e de repente o ciclista não vai. E aí fala, pô, eu fiz uma ciclovia, o cara não foi pedalar, o que acontece? Então tem várias nuances que precisam ser estudadas, entendidas antes de iniciar a implantação de uma ciclovia. Ela precisa ter integração com outros meios de transporte, ela precisa ter ligar um lugar a um outro lugar, ela não pode simplesmente ser um trajeto de uma rua, de uma avenida, ela tem que ter, ela tem que compreender, né, questões de aclives e declives, o caminho que o ciclista faz, ela tem que tem várias normas internacionais e estudos que precisam ser feitos para a implantação. Então, eu acho que São Paulo, por exemplo, vou dar um exemplo recente que eu acho que foi um avanço. A operação urbana da Faria Lima com a ciclovia da Faria Lima. Eu considerei um avanço, sim, porque ela, evidentemente que ela ainda não tem toda a abrangência, o projeto original vai até o Vila Lobos, interliga até a região ali da Vila Leopoldina, e nessa ponta aqui tem que avançar para a região do Ibirapuera, através da Hélio Pellegrino, mas só esse trajeto da Faria Lima já ajudou muitos trabalhadores, né? Mesmo o projeto feito no canteiro central, ela foi relativamente bem feita. Ela tem boa sinalização, os cruzamentos não são conflituosos. Então, eu considerei um avanço. Claro, evidentemente poderia ser melhor, poderia. Mas se compararmos com a história das ciclovias feitas em São Paulo, essa foi um avanço. É um oásis, é um avanço. É um avanço. Então, eu acho que as empresas as construtoras, né, que vencem essas licitações, grandes licitações, tanto para operações urbanas, quanto até para novas intervenções no viário, onde você tem a legislação que te obriga a construir ciclovias, eu acho que essas empresas têm que melhorar o seu quadro técnico para avançar nesse planejamento, nesse estudo, e os governantes e o poder público, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, têm que entender que infraestrutura cicloviária é diferente de infraestrutura para o automóvel. As premissas são diferentes, os interesses são diferentes, o uso será diferente. Então, a gente Isso é muito interessante, quer dizer, tem que ter uma certa peculiaridade também aí, tem que enxergar isso tudo, né? As peculiaridades de cada um dos transportes. A engenharia de tráfego, como eu dizia aqui antes, tem 70 anos de estudos, de compreensão, né? Não só não apenas de como o motorista se porta no trânsito, de como, portanto, a infraestrutura para o automóvel tem que ser feita, mas também em todo o desenvolvimento, quer dizer, de largura da via, de vazão, de projetos mesmo de tráfego. E para a bicicleta isso não existe, porque é muito recente, claro. Mas há efetivamente quadros técnicos, pessoas que têm interesse, há empresas que estão iniciando, muitas delas com foco na bicicleta, e eu acho que agora é o momento da gente dar esse salto, não só para o mercado, mas efetivamente, porque senão nós vamos continuar construindo ciclovias que as pessoas não vão utilizar, elas não vão interligar, não vão ligar nada a lugar nenhum, elas não vão conectar com outros meios de transporte, então é o momento da gente efetivamente dar um salto técnico, né? Eu acho que sim. Bem, bom, você que está chegando agora, a gente está conversando com Daniel Gucci, que é consultor na área de mobilidade. Bom, Daniel, você foi um dos criadores do programa Escolas de Bicicleta. Como é que é? Conta um pouquinho desse projeto, como é que ele nasceu e como é que ele foi criado.
Olha, ele nasceu no ano passado, na verdade, no final de 2011 para 2012. A gente planejou, junto com o secretário de Educação, à época, o Alexandre Schneider, a gente, como eu disse, aquelas pernas de planejamento, né, para se investir em bicicleta, a gente queria investir efetivamente em duas pernas, quer dizer, no fomento e na questão da educação para o trânsito. Então nós planejamos um programa que a gente de formação de novos ciclistas urbanos, com uma formação de um mês, para que ao final desse mês de formação os alunos pudessem aí sim pegar a bicicleta e efetivamente pedalar, sempre com acompanhamento de monitores. Então nós fizemos esse planejamento, criamos toda uma metodologia inédita no mundo de formação, um mês de formação, ensinando, quer dizer, não só a parte prática de se pedalar no trânsito, mas toda a parte teórica de história, né? Quer dizer, história da mobilidade, quer dizer, como surgiu a bicicleta, como as cidades se desenvolveram. Desculpa. Quer dizer, nasceu aqui no Brasil esse projeto, nasceu em São Paulo. Então, uma metodologia que a gente trouxe experiências de outros países, particularmente de Copenhague, na Dinamarca. Nós trouxemos um consultor, que é o Mikael Colville Andersen, que é justamente quem criou o movimento Cycle Chic na Europa, e ele tem todo um trabalho feito junto na Dinamarca, um trabalho de formação de ciclistas. Na verdade, lá eles têm, desde 1947, um programa de formação que os alunos das escolas recebem um certificado dizendo que estão aptos a pedalar na rua e tal. É uma coisa super bonita. Então nós trouxemos experiências internacionais, algumas de Amsterdã, outras de cidades americanas também, e alguns projetos da TfL de Londres. E esses projetos todos culminaram numa metodologia única que nós criamos para o programa. E aí a gente trouxe outra experiência bonita também, que é a fabricação de bicicletas de bambu. Pois é, isso é muito interessante. Mas antes, só para a gente completar a questão que você estava colocando antes, o programa foi criado em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo. Como é que essas bicicletas estão ajudando na formação dos estudantes? Quer dizer, que pontos positivos a gente pode enxergar desse projeto que esses estudantes estão reconhecendo e está ajudando nessa formação? Não foi uma parceria, foi a Secretaria. Foi a Secretaria, exatamente. Ok. Então, a formação, esse um mês de formação dos alunos, e depois eles pedalarem juntos, em comboios, em grupos, com acompanhamento, você pode observar vários avanços, várias melhorias, inclusive assim, na relação do aluno com a escola. Então, ele passa a frequentar mais a escola, então reduz drasticamente o número de faltas, exatamente, de evasão. Você tem melhorias na atenção e efetivamente na absorção de conteúdos em sala de aula, porque ele passa a gastar energia e, portanto, ele chega muito mais atento para a sala de aula e com muito mais vontade de absorver o conteúdo. Você tem melhorias na relação social entre eles, de amizade, de solidariedade, de um vai ajudando o outro. Quer dizer, você tem um problema mecânico, aí um aluno ajuda o outro e eles vão vencendo isso juntos. Então, você tem um cardápio de melhorias. Sim, e até qualidade de vida também. Tá bom, porque, sem dúvida nenhuma, por conta da utilização constante da bicicleta. Claro, eles levam esse ensinamento para a vida deles, né? A ideia principal é essa, basicamente. Você transformar o aluno nessa faixa etária de 10 a 14 anos, para que efetivamente, quando depois ele vai para o ensino médio e depois efetivamente ele passa a ter 18 anos e aí ele quer ter uma moto, ou ele quer ter um carro, a ideia é que ele lembre desses ensinamentos e leve isso para a vida dele. E aí a relação dele com os meios de transporte, particularmente a bicicleta, vai ser diferente, né? E resgatar uma cultura que há um tempo nós, com os anos, perdemos, que é essa coisa dos pais ensinarem os seus filhos a pedalarem, quer dizer, essa coisa de retomar a bicicleta como também na infância, porque por muito tempo existia essa relação do pai com o filho, né, de aprender, ensinar a pedalar e tal, e isso é uma coisa que eu estou me aprofundando. Eu inclusive estou planejando um livro sobre o tema, então estou estudando os conteúdos para efetivamente concretizar esse livro, que essa relação dos pais, das pessoas e das crianças com a bicicleta por muito tempo mudou, e há um movimento de resgate disso. Quer dizer,
porque não só nostálgico, mas a relação é muito bonita da criança com a bicicleta, né? E o programa Escola de Bicicleta resgatou muito isso. Evidentemente que o ambiente familiar ajuda. A gente tentou introduzir os pais para entender, quer dizer, porquê disso, para acompanhar, para irem junto com os alunos. E muitos dos pais sentiram a mudança no filho. Quer dizer, pô, ele acorda muito mais disposto, ele está muito mais interessado pelas coisas, a relação com a família melhorou. Então, isso é da bicicleta, não é do programa em si. Isso a gente observa. Eu observei na minha vida, quando eu passei a só me deslocar de bicicleta, a chegar com mais vontade no trabalho, gastar energia, me relacionar melhor com a cidade, com o vizinho, com o ambiente, passar a ser muito mais crítico do meu entorno, das coisas que estão acontecendo. Então, é um movimento que eu acho que todo mundo tem que passar. E o programa, efetivamente, faz isso com esses alunos de 10 a 14 anos. Né? Muito bem, agora a gente vai ver essas bicicletas feitas de bambu no nosso Urban View em Foco. Queria pedir pro pessoal da Switcher colocar pra gente. Bom, Daniel, as bicicletas usadas no programa são feitas de bambu. Como é que essas bicicletas foram feitas dessa forma? Por que elas foram feitas dessa forma, né? Por que foi escolhido esse material? O pessoal tá vendo na tela aí. A ideia principal era radicalizar um pouco a experiência ambiental, né? Quer dizer, na formação desses alunos a gente também tem um vasto conteúdo de educação ambiental. Então, dentro dessa experiência, a gente também introduziu a fabricação dessas bicicletas. Quem trouxe essa experiência foi um designer radicado na Dinamarca, ele é carioca, que é o Flávio Deslandes, que produz essas bicicletas aí há mais de 15 anos. E nós criamos uma fábrica pública dessas bicicletas na Zona Norte, no céu da Zona Norte, e produzimos ao longo do ano passado as bicicletas para efetivamente atender essa demanda dos alunos. Então, muito interessante. É uma coisa inédita, né? Efetivamente inédita, de uma mão de obra local, que a gente pôde, inclusive, integrar no bairro. A gente formou esses monitores que produziram as bicicletas na Brasilândia. Então, a gente não teve que importar nada, a gente treinou as pessoas para fazerem isso. E também poder utilizar uma matéria-prima brasileira, que é o bambu. Né? Esse bambu, que é o cana da Índia, a gente tem no Brasil inteiro. Então, a gente trouxe esse de Bragança para produzir essas bicicletas, mas é uma tecnologia que pode ser aplicada em qualquer lugar do Brasil. E qualquer lugar do mundo também, Daniel? Sem dúvida. O bambu tem origem na Ásia, né? Mas efetivamente você pode... quer dizer, como é uma produção semi-artesanal, a gente criou como você viu pelas fotos, a gente criou uma linha de montagem, mas é uma produção semi-artesanal. Ainda pode ser feito de forma individual. Uma pessoa produzir uma bicicleta de bambu. A cada 12, 14 horas você consegue produzir um quadro de bambu. Então, você pode replicar isso em qualquer lugar do mundo. Utilizado em outro lugar do mundo? É utilizado. Você tem projetos de bicicleta de bambu em vários lugares. Você tem na Zâmbia um projeto lindo feito de bicicletas de bambu, aqui na África, quer dizer, outros lugares no Brasil eu acabei conhecendo, depois da gente ter feito esse programa, eu acabei conhecendo outros projetos, inclusive de fabricação artesanal de bicicletas de bambu. Então, a gente tem bicicletas de bambu datadas do início do século XX, 1900. Então, é uma tecnologia, e o bambu é utilizado por vários, quer dizer, Santos Dumont utilizou para fazer aviões, a China se utiliza para construções, para fundação de prédios e casas. Quer dizer, é um material que pode ser tão versátil que a gente precisa, na verdade, retomar também essa coisa da matéria-prima ecológica, quer dizer, não só para a fabricação de bicicletas, mas para tudo. A gente retomar o que a natureza efetivamente nos fornece, que é lindo, né? Que não só para construção civil, mas, como no nosso caso, para a construção de bicicletas. Muito bem, vamos falar um pouquinho de custos. Eu imagino que seja infinitamente mais barato do que uma bicicleta convencional. Você tem uma proporção disso? Olha, Sandra, mais ou menos, porque uma bicicleta feita em linha de montagem por uma grande montadora, por exemplo, é um processo robótico, assim. Então, você consegue produzir com alumínio uma bicicleta
vai cuspindo quadros, vai cuspindo depois só a montagem. A bicicleta de bambu, ela ainda conserva esse caráter semi-artesanal e, portanto, requer mão de obra. Quando você tem mão de obra, você tem custo de mão de obra. Então, agora, como matéria-prima, o bambu é muito mais barato, efetivamente, que um alumínio, que uma fibra de carbono. Nesse sentido, a gente barateou bastante. Então, quando você faz individualmente, pela mão de obra, ela não sai tão barata. Mas como a gente criou uma linha de montagem, a gente conseguiu baratear. Bem. Bom, você que está chegando agora, a gente está conversando com o Daniel Gucci, consultor na área de mobilidade. Daniel, há um movimento crescente de cicloativismo em São Paulo, de manifestações exaltadas, inclusive, bicicletadas, bike anjo e até mesmo um foco de cycle chic. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso e você contasse pra gente se a classe média e alta está perdendo esse preconceito com o uso da bicicleta. Olha, se é que em algum momento esse preconceito existiu. Não, eu acho... dá pra gente questionar várias coisas. Em primeiro lugar, quer dizer, movimentos exaltados. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que efetivamente a gente tem um movimento, né, de repensar a cidade que tem que ser abraçado por todos, não apenas pelos ciclistas, não apenas pelos urbanistas, por arquitetos, mas por absolutamente todos. A gente sabe que São Paulo passou por um processo, quer dizer, por séculos, não séculos, mas talvez 2 séculos aí de equívocos de planejamento urbano. Então a gente tem que partir do movimento como um todo para repensar a cidade. E a bicicleta é uma ferramenta fundamental de repensar essa cidade. Então esses movimentos que surgem, e surgiram nos últimos anos principalmente, são movimentos legítimos, né, dos quais eu faço parte, né, de todos eles, da bicicletada. Eu sou um bike anjo, por exemplo, ajudo, faço atendimentos quase semanais de apoio a novos ciclistas. Eu acho que a somatória deles tem como conceito, como premissa, justamente repensar a cidade, né? O que você quer para São Paulo? Quer dizer, a gente estava indo por um caminho... A gente continua indo por um caminho errado, quer dizer, vamos corrigir o nosso rumo. Ainda dá tempo. São Paulo pode ser uma cidade mais humana, mais agradável, com mais qualidade de vida. Então eu vejo assim. E nesse sentido, do ponto de vista teórico, a classe média absorveu bem esses conceitos, né? E cada vez mais se interessa por isso. Não fosse isso, eu talvez não estivesse aqui, debatendo isso com você. Então, esse é um dos sintomas desse novo momento. Então, eu não vejo apenas a classe média, mas a gente já não debate mais, quer dizer, coisas... a gente já não quer mais São Paulo, assim, estou preocupado só com o meu caminho para o trabalho, eu quero que o meu carro vá... Não, as pessoas não estão mais preocupadas só com isso. Hoje em dia a gente está pensando, quer dizer, na melhor forma de repensar o espaço. As pessoas estão questionando o boom imobiliário e a relação da cidade com a construção. A relação das pessoas, moradia e trabalho, está sendo repensada. Hoje em dia, quer dizer, 10, 15 anos atrás, por exemplo, os meus pais se mudaram... Não, faz muito mais tempo, desculpa. Uns 20 anos atrás, meus pais se mudaram para Cotia, na Granja Viana, pensando que, quer dizer, qualidade de vida, morar no campo, uma coisa, quer dizer, e com o tempo isso foi se transformando num problema, porque como é que você vai se deslocar 20, 30 quilômetros para o seu trabalho, né? Mesmo de carro é impensável, porque o trânsito começa a se transformar numa coisa absurda. Passar 1 hora, 1h30, 2 horas dentro de um carro para ir para o trabalho e voltar, é um absurdo. Então hoje as pessoas estão pensando, eu, por exemplo, meu ambiente, né, quer dizer, de moradia, trabalho, ele não pode ultrapassar 6 ou 7 quilômetros. Isso é uma coisa que eu impus para mim. Assim. Seria o ideal para todo mundo. Para todo mundo. Então quando você, por exemplo, me pergunta, como é que é infraestrutura cicloviária em zonas não centrais, quer dizer, na periferia, quer dizer, quem mora na Zona Leste... Exatamente. Essas pessoas, né, que estão longe, elas estão sendo bem... Está sendo bem oferecido isso tudo, essa questão das ciclovias para elas? Elas estão bem? Não, Sandra, eu te digo que não, óbvio que não. Nem na região central e nem na periferia. Mas o que tem que se pensar as pessoas não vão se deslocar 30 quilômetros de bicicleta, né? Não é isso que nós queremos que elas façam. Então,
Você fala, tem que ter uma ciclovia que rasgue a cidade inteira, que vá até a cidade de Tiradentes. Tudo bem, pode até ter, mas ninguém nunca vai fazer esse trajeto, porque a gente tem que pensar a cidade como microcidades, como mini-cidades. Então, quem mora na cidade de Tiradentes e trabalha na região da Barra Funda, por exemplo, ele tem que integrar os meios de transporte. Hoje ele vai como? Talvez ele pegue a CPTM e ele vá de trem direto, mas da estação de trem para a casa dele, talvez você tenha 2 ou 3 quilômetros em que ele pode se deslocar de bicicleta, né? Ou ele pode integrar de outra forma. Então, tem que pensar a cidade, como microambientes em que você integra. Aí você integra a bicicleta com o ônibus, que integra com o trem, que integra com o metrô. E aí o carro... Está existindo efetivamente essa integração já? Não, está avançando muito. O metrô fez um movimento já há alguns anos de abertura, a CPTM também. É claro que você tem uma saturação do uso desses meios de transporte de massa, né? Saturação eu digo porque a demanda reprimida é muito grande. E com os anos, quer dizer, nesse novo planejamento, nesse novo repensar a cidade, quer dizer, diminuindo as distâncias de moradia e trabalho, você começa a saturar menos os meios de transporte de massa, você passa a atender melhor as pessoas e elas podem efetivamente pensar em meios de transporte alternativos e pensar melhor na integração, né? Eu, por exemplo, tenho uma bicicleta dobrável, eu sempre faço integração. Então, assim, às vezes, por exemplo, eu tenho que ir para a região central. Eu moro na região baixa de Pinheiros. Mas, tudo bem, é tranquilo, dá uns 7 para ir para o centro, uns 7, 8 quilômetros, é tranquilo ir direto de bicicleta, mas às vezes como é subida, às vezes eu não quero. Eu dobro, entro no ônibus, subo, vou até a região mais alta, né, a região da Paulista, desço lá e efetivamente faço o resto do caminho de bicicleta. Então, são essas integrações pequenas que as pessoas têm que planejar no seu dia a dia, que dão efetivamente qualidade de vida, né? Eu não faço deslocamentos de mais de 20 minutos, nenhuma hipótese, né? Quer dizer, para vir para cá mesmo eu levei 15 minutos, o que é ótimo, né? Ontem, no final da tarde, para me deslocar, eu tive que ir de um lugar para outro, eu levei 15, 20 minutos. E eu sei de pessoas que levaram 1h30 por causa do trânsito da chuva dentro de um carro. Quer dizer, então... Eu fui uma das premiadas. Então, a falência desse sistema, a falência desse planejamento e efetivamente desses 70 anos de engenharia de tráfego, a falência disso faz com que as pessoas busquem alternativas. E ao se deparar com essa falência e buscando essas alternativas, efetivamente, esse interesse pela bicicleta e por repensar a mobilidade na cidade atraiu e começa a atrair mais pessoas. Então, as pessoas vão se interessando mais, a mídia, a imprensa se interessa mais, os grupos e movimentos vão crescendo e tomando corpo. Eu acho que é um movimento lindo e que pode fazer com que São Paulo, nos próximos anos, já faz isso há muitos anos, mas cada vez mais seja uma cidade mais humana, mais agradável de se viver. Eu acho que Muito bem, Daniel. Existe um aumento de ciclovias por conta do aumento das pessoas que começam a usar essas bicicletas? Ou não? Não é uma coisa proporcional? Não, é uma coisa que, sim, mais ciclistas gera demanda e, portanto, o interesse, o poder público tem que atender essa demanda. Mas o contrário talvez seja mais verdadeiro. Quer dizer, infraestrutura vai trazer novos adeptos. Quer dizer, por exemplo, você citou o Bike Anjo. O Bike Anjo cumpre um papel que é fundamental, que é o seguinte, é o passo, por exemplo, a pessoa pedala aos domingos. Então, todo dia ela vai na ciclofaixa, vai no Parque Ibirapuera, no Vila Lobos, adora pedala com os amigos, com a família e tal. Mas ela não faz isso na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta e nem na sexta. Ela não faz. Por qual motivo? Você vai ver no final da enquete, no resultado. Porque ela não se sente segura. Não me sinto segura no trânsito, eu acho que é muito caótico, São Paulo é uma loucura, não dá para pedalar. Então, o Bike Anjo cumpre esse papel de dizer o seguinte, olha, dá para pedalar em São Paulo, é tranquilo, tem umas regrinhas, você tem que, quer dizer, se portar, ver como sinalizar, isso tudo, entender as rotas mais adequadas para você, no seu deslocamento do dia a dia, e vai embora, e dá para fazer. Então, o Bike Anjo cumpre esse papel. Então, o que eu acho? Acho que infraestrutura cicloviária inteligente, como a gente discutiu aqui no início,
inteligente faz com que as pessoas se sintam seguras e, portanto, gera novos ciclistas para os seus deslocamentos, né? Então, a gente vê, nos últimos anos, a gente viu, né, em muitos lugares no Brasil, uma queda do uso da bicicleta, principalmente porque as pessoas de renda baixa passaram a ter uma renda melhor, passaram, por exemplo, as facilidades na compra dos automóveis e na compra de motos, né? Moto é uma febre no mundo inteiro, no mundo inteiro. Eu acabei de voltar de uma viagem de mais de um mês pelo sudeste da Ásia e eu fiquei assustado, assim, né? Quer dizer, com a facilidade de compra de scooters, de motos e das pessoas efetivamente trocando a bicicleta pela moto nos seus deslocamentos. Até pela facilidade de mobilidade, pela facilidade de comprar e porque pareceu mais interessante para elas, né? E o Brasil, muitas cidades pelo interior, muitas cidades no Nordeste estão passando por isso. As pessoas estão largando a bicicleta para passar a andar de moto. Então a gente tem que fazer o movimento contrário, né? Eu acho que claro, Amsterdã, Copenhague são cidades que têm características muito distintas de São Paulo, muito diferentes. É difícil tecer qualquer nível de comparação, mas a gente pode pegar exemplos de sucesso, de infraestrutura, de repensar a cidade. Elas são menores, têm menos problemas, mas dá para a gente replicar coisas bonitas, como a gente fez com o programa Escola de Bicicleta. São experiências desses países que podem ser aplicadas em microambientes em São Paulo. Então, eu estou dizendo isso porque, na verdade, a gente tem que rapidamente apresentar soluções de segurança viária para o ciclista, de infraestrutura para esse ciclista do dia a dia, para quebrar, romper essa barreira da insegurança, para não perder o bonde. Porque senão as pessoas vão começar a migrar para outros meios de transporte. Quem já se utiliza de bicicleta e precisa do apoio, precisa de uma infraestrutura mais adequada, vai começar a repensar, eu estou usando a bicicleta aqui há 20 anos, me deslocando no interior, ali na Penha, em Ermelino Matarazzo, por exemplo. E ele vai começar a repensar, porque vai ser fácil para ele comprar um carro, comprar uma moto. Eu acho que a gente tem que rapidamente atender aos trabalhadores que já se utilizam da bicicleta e na região central, classe média, como você disse, ter boas infraestruturas para trazer novos ciclistas, como está acontecendo. Eu acho que São Paulo tem visto um aumento crescente. Agora, cidades pelo mundo que investiram em infraestrutura cicloviária, Bogotá, por exemplo, que foi de quase nenhuma infraestrutura para mais de 400 quilômetros, Nova York, que efetivamente investiu nos últimos anos muito em infraestrutura cicloviária, viram o uso de bicicleta crescer desenfreadamente, mas que chega num teto, né? Bogotá dificilmente ultrapassa 4 ou 5% de deslocamentos feitos de bicicleta. Nova York está girando em torno disso. Aí você me pergunta, mas como é que Copenhague faz para ter mais de 20%, mais de 30% às vezes? Como é que Amsterdã tem mais de 30% de deslocamento de bicicleta? Qual a diferença, né? Bom, são vários, eu posso enumerar vários, mas eu acho que São Paulo precisa entender isso para também não investir e parar nessa barreira dos 4, 5%. Para a gente efetivamente ultrapassar essa barreira com projetos de fomento, com projetos de apoio, assim, com várias coisas que possam ser feitas, que aí efetivamente dão a dimensão que a gente quer para a bicicleta na cidade. Muito bem. Daniel, você como ativista, né, da causa também, conta pra gente como é que a gente defende os direitos dos ciclistas na via pública. Olha, é uma batalha diária de mostrar o Código de Trânsito Brasileiro. Assim, a gente tem a lei do nosso lado, tá? O Código foi um avanço, ele apresenta a hierarquia dos meios de transporte, dos modais no viário, onde o mais vulnerável tem que ser protegido pelo mais forte, né, efetivamente. Então, o Código de Trânsito tem essa lógica e as pessoas têm que se apropriar disso. Quer dizer, é direito do ciclista andar no viário, e ele tem que andar no viário, ele não pode ir para a calçada, a não ser que a calçada seja compartilhada. A gente tem pouquíssimos exemplos de calçadas compartilhadas, então o ciclista tem que andar na rua, na via,
e ele tem que andar nos bordos dessa via. Se ele for fazer uma conversão à esquerda, ele está no bordo da esquerda. Se ele for seguir reto, ele está no bordo da direita, onde estão os veículos mais lentos. Então, e o motorista de ônibus, o caminhão, todo mundo, o pedestre, tem que entender que o ciclista tem que estar ali, e é lugar dele. E o código, a lei diz isso, então não tem mais nada. Então é uma questão de o eterno convencimento. E aí os programas de educação para o trânsito têm que enfatizar isso. É uma questão muito simples. Bicicleta é um meio de transporte e tem que estar ali. Bom, tem que ser respeitada como tal. Tem que ser respeitada como tal. Não tem... Então, assim, a gente vê os conflitos no trânsito, eles passam por questões muito mais de culturais do que essa coisa assim. Você vê, tá lá o cara no carro, não sei o que lá, numa via de 60 km. Não tem trânsito naquele horário, um horário, sei lá, num domingo, não sei o que. Ele acha que aquela via dele, o motorista acha uma propriedade que não deveria existir, ele acha que aquela via é dele. Então, quando ele enxerga uma bicicleta, por exemplo, um outro meio de transporte, um carroceiro, qualquer coisa, ele se sente violentado. Ele acha que o problema é do outro. Então, ele passa a agir de forma agressiva. Então, você vê, fina, educativa, aquela coisa de passar perto de ciclista. E a gente conhece pessoas próximas nossas que, inclusive, com acidentes fatais, não são acidentes. Pois é, muita gente, inclusive, desaprova o uso de bicicleta por conta da divulgação desses acidentes, né? Como que eu acabei de receber, inclusive, no nosso chat aqui, do Arthur Hengler, que morreu um casal que estava fazendo a volta ao mundo de bicicleta. Quer dizer, mas a gente também tem que entender que são fatos isolados, assim, também como ocorrem acidentes, não é verdade? Com carros, enfim. Isso é uma crítica que eu faço muito, a mim mesmo, inclusive. A gente dá muita publicidade aos problemas, né? A gente dá pouca publicidade às coisas boas. Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil morrem 40 mil pessoas de acidentes automobilísticos por ano. Então é um número que você fala assim, nossa, qualquer lugar do mundo que você fala isso, você fala, meu Deus do céu, como morre gente no Brasil, hein? E a gente não se choca com isso. Isso não é uma coisa que está no nosso dia a dia, na conversa de bar, na conversa... Não tá, isso tem que chocar. São 40 mil pessoas morrendo todo ano. Quer dizer, as pessoas já meio que acostumaram a viver numa cidade assim. Mas não é. E aí você fala assim, banalizaram. Banalizaram isso, exatamente. Então, eu acho que sim, é muito mais perigoso hoje você andar de carro, viajar de carro, se deslocar dessa forma, do que efetivamente ter se deslocar de bicicleta, ter o seu caminho, essas coisas assim. Então, eu mesmo me vi, quando eu dirigia, eu me vi em várias situações de muito risco. Pegando rodovias, isso, aquilo. Então, mesmo dentro da cidade, colocando outros em risco. Então, essa é uma relação que tem que mudar e a gente tem que mudar o foco dela. Então, assim, a bicicleta, ela, evidentemente, tem uma relação que ela é uma matemática óbvia. Assim, quanto mais ciclista na rua, mais seguro para os ciclistas. E não o contrário. Quanto mais ciclistas nós tivermos, mais seguro será para todos. Então a gente tem que perseguir esse rumo, essa diretriz. Pois é, e tem muita gente que é contra a construção de ciclovias em algumas partes da cidade, como aconteceu em Moema em 2012. Daniel, por que você acredita que acontece isso? Porque as pessoas não querem, algumas pessoas não querem a ciclovia. Eu acho que é um rompimento de paradigma. Moema, particularmente, tem que ser estudado como um caso isolado, porque ela foi mal planejada, mal implementada, gerou conflitos, não teve conversa. Então, não dá para dizer que Moema é um caso que se espalha, ou que todo país é assim. Não é assim. Locais onde se implantou infraestrutura que não teve nenhum problema. Aliás, as pessoas aplaudiram. E eu acho que Moema, aos poucos, as pessoas se acostumaram. E hoje a gente tem cada vez mais as pessoas usando a rede cicloviária de Moema, porque ela começa a ter ser mais funcional, interligar locais e tal. Então, eu acho que ainda tem resistência à infraestrutura cicloviária, mas isso caiu muito com o tempo, e nos próximos anos isso já não vai mais existir. Muito bem. Antigamente as pessoas escolhiam o lugar para morar por conta de conveniência, enfim, infraestrutura, hospital, mercado, etc.
Você acredita que atualmente essas pessoas já estão enxergando a ciclovia como um requisito para a moradia? Sandra, acho que sim. Acho que sim, acho que pode-se dizer que sim. Eu, como disse antes, eu acho que as pessoas estão buscando essa relação mais próxima entre sua casa e o trabalho, porque isso é qualidade de vida. E eu vejo, por exemplo, aqui mesmo na recepção, eu vi um folheto de imobiliária que tem uma foto de uma ciclovia. Mas eu entendo que as imobiliárias estão buscando essa publicidade, essa comunicação, mais para mostrar um caráter de qualidade de vida, não de solução de mobilidade. Então, claro que são coisas interligadas, mas tem ainda um caráter de lazer, de parque, de, poxa, venha morar numa área verde que você pode andar de bicicleta e tal, né? Quer dizer, não efetivamente venha morar num lugar em que você vai sair da sua casa de bicicleta e ir para o trabalho de bicicleta e que isso vai ser prazer, isso vai ser bom quer dizer, vai ser uma solução para sua vida, né? Eu acho que ainda não, mas as pessoas estão buscando morar mais próximas do trabalho, o que as levará efetivamente a uma vida muito melhor. Elas vão caminhar mais, elas vão buscar a bicicleta como alternativa de meio de transporte, e eu acho que aí é a solução para a cidade toda. Muito bem. Você que está nos assistindo, o Daniel veio de bicicleta para cá. E ele comentou que ele usa a bicicleta em 99% das suas locomoções aqui em São Paulo. Daniel, quais as maiores dificuldades que você encontra nesses trajetos e as principais alegrias de você usar a bicicleta? Só comentar uma coisa. Claro. Eu uso a bicicleta no meu deslocamento, mas eu também, às vezes, uso o carro. 99%, é isso? Eu não tenho carro, mas às vezes uso emprestado, porque assim, você vê, eu tenho muitos cachorros. Então, às vezes, você tem que levar 3 cachorros pro veterinário, né? Então, você... não dá para abandonar 100% o carro ainda e só usar a bicicleta numa metrópole como São Paulo. A questão não é abolir o uso do carro, não é criar essa animosidade, não é falar, poxa, quer dizer, bicicleta versus carro, não é nada disso, não é nada disso. A gente também tem que reduzir esses conflitos. Então, o que você me perguntou? Quais as maiores alegrias e as dificuldades desse trajeto? Bom, as alegrias são, em primeiro lugar, ver, acompanhar a cidade, poder planejar a minha saída e minha chegada sempre no mesmo horário, né? Quer dizer, eu tenho essa tranquilidade de poder chegar no horário que eu sei que eu tenho que chegar, poder conhecer um lugar novo, pedalando, me relacionar com a cidade de outra forma, chegar no lugar de forma mais desperta, mais... Eu acho que faz 5 anos que eu só faço isso, eu não tenho muito... Sim. É automático, sempre gostoso, é sempre prazeroso. Eu, assim, por exemplo, há 11 anos eu não como carne, eu sou vegetariano. Então, eu, por exemplo, no início, eu não tive problema em parar e tal, mas hoje, por exemplo, quando eu vejo um pedaço de carne, eu sinto internamente uma coisa que não me agrada. Quando eu entro no carro, eu sinto a mesma coisa. Então, eu passei a ter isso, assim, de me sentir mal, me sentir claustrofóbico, de achar que eu não pertenço àquele lugar, de achar que aquele trânsito não me pertence, de achar que eu estou perdendo tempo e não ganhando. Então, a minha relação com a mobilidade, com a cidade mudou. Eu acho que é isso. Então dá algumas dicas para quem quer começar a andar de bicicleta, mas ainda não teve coragem ou não teve conhecimento para isso. São várias as dicas. Eu acho que, em primeiro lugar, se você tem uma bicicleta, eu acho que vale a pena tirá-la da poeira, tirá-la da garagem e começar a utilizá-la aos domingos, no parque. Eu acho que é legal para retomar esse contato com a bicicleta, né? Se você já retomou esse contato com a bicicleta, está efetivamente pensando, eu moro tão perto do trabalho, dá para ir 4, 5, 2, 6 quilômetros, 10 quilômetros, são distâncias possíveis e viáveis em São Paulo, né? Se você já está nesse ponto, eu indicaria buscar o site do Bike Anjo para ter o acompanhamento efetivamente de alguém, né? Para fazer uma rota mais adequada. E eu acho que a pessoa tem que romper esse paradigma. Às vezes você fala, São Paulo não é cidade para ciclista. Por quê? Além do trânsito que é caótico, tem muitas subidas e descidas. Isso não é verdade. Então, assim, você tem que primeiro saber... Porque é exatamente o que você falou, a integração também é importante. Se tem subidas e descidas, enfim.
criar uma integração para que essa pessoa utilize a bicicleta de uma forma inteligente também é importante. Claro. E muitas vezes não tem efetivamente essas subidas e descidas. É só uma questão de saber o caminho correto. E também, além disso, tem essa coisa do, eu vou chegar suado no lugar e tal. Também é outra questão que tem que ser rompida. Verdade. As empresas também precisam se adaptar a isso, Daniel. É e não é, Sandra. Eu tenho uma visão diferente. Há muitos ciclistas que têm essa visão de que não, as empresas têm que dar solução, têm que dar lugar para tomar banho. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ser bem recebido significa ter um bom lugar para parar, ter uma água para você tomar. Mas assim, a questão de suar efetivamente diz respeito aos primeiros deslocamentos que se faz. Depois, o seu corpo acostuma. Quer dizer, o condicionamento acostuma e o suor não passa a ser um problema. Porque aí você tem várias formas. Vai no banheiro, anda com lenço úmido, passa ali, quer dizer, passa no sovaco, dá aquela limpadinha e tal, e vai pro trabalho. Resolve. Não precisa tomar banho, não precisa. Todos os meus amigos, meus parceiros, todo mundo que se desloca de bicicleta, ninguém vai pro lugar e toma um banho. Porque eu, por exemplo, vou pro trabalho, vou pra uma reunião, sei lá, faço 3, 4, 5 deslocamentos em um dia. Todos com a mesma roupa. Eu, por exemplo, fui para um lugar de manhã, vim para cá, tô aqui, eu vou para outro lugar depois daqui. Então, eu acho que... Quer dizer, não é um fator, né, de dificuldade. Não é, eu acho que são pessoas buscando desculpa para não romper com essa... Então, aclives e declives é um mito. Chegar suado no trabalho, não dá, é outro mito. Então, a gente tem que ir rompendo. E eu acho que tem muita gente preparada para pedalar, para fazer os seus deslocamentos no dia a dia, que só precisam desse empurrãozinho. Eu acho que tem vários projetos, Bike Angel um deles, que dão esse empurrãozinho. Né? Acho que... Muito bem. E o Daniel está escrevendo um livro sobre bicicleta e educação. Para a gente finalizar o programa e eu dar o resultado da enquete, conta um pouquinho para a gente como é que é esse projeto do livro. Putz, André, é uma coisa super embrionária, né? Eu estou pesquisando conteúdos, vendo, né, referências internacionais. Na verdade, se eu posso falar assim, bem por cima, que ninguém roube minha ideia, por favor. Eu quero. Se você não quiser falar, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode te trazer depois, num outro momento, aí você conta o projeto. Tá aí, perfeito. Senti que você estava incomodado. Não, perfeito. Muito bem. E vamos ao resultado da nossa enquete, então, lá no site da urbansystems.com.br. Você se sente seguro para se locomover de bicicleta em São Paulo? Olha aí, 17% disseram que sim, que se sentem seguros para andar de bicicleta. 33% disseram que não. E a maioria, 50%, diz que usa a bicicleta, que se sente seguro para usar a bicicleta somente para o lazer. O que você acha disso? Falei. Então, assim, você vê, 50 e 30, então você tem 83% das respostas dizendo que as pessoas não se sentem seguras em se deslocarem no viário. Né? 83%. Eu achei até que ia dar um pouco menos do que isso. Mas é um sintoma disso, de uma cidade que em que as pessoas ainda não se acostumaram ou elas ainda não ultrapassaram essa barreira da insegurança, né? Quer dizer, quem começa a pedalar no viário, entende o seu papel, passa a sinalizar, vê que não é um bicho de 7 cabeças, mas tem um papel que a cidade tem que cumprir para que as pessoas se sintam mais seguras. Então, reduzir a velocidade média das vias, isso é fundamental. Então, se uma avenida paulista não pode ter 60 km de limite de velocidade. É muito alto. Lá você tem mais de 1 milhão de pedestres atravessando as vias. Não pode existir. Vias, quer dizer, vias arteriais, por exemplo, 50, 60 km por hora, não pode existir. Tem que reduzir a velocidade. A velocidade média é 13 km por hora dos carros. Então, vamos baixar a velocidade dessa cidade. Vamos colocar em fiscalização intensa, multa mesmo, tem que ter. Não é indústria da multa, é segurança para ciclistas e pedestres. Tem que mudar essa regra. E aí essa enquete vai reduzir. Quer dizer, aí menos pessoas. Mas 17% se dizem confortáveis e tranquilas em pedalar, já é um ótimo, bom. já é um bom. Anos atrás, isso certamente seria 90% de não consigo, não vou e tal. Muito bem. Daniel, eu adorei o nosso bate-papo. Acho que a gente poderia ficar conversando um tempão aqui. Foi muito legal. Obrigada pela sua vinda. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso aí na sua jornada.
Obrigado, na sua Sandra. pedalada. Boa. Tá bom? Obrigado. E obrigada a você que participou com a gente. A semana que vem tem mais um Urban View super especial para você. Quer conhecer mais alguns vídeos do Urban View? www.urbansystems.com.br. Eu te espero a semana que vem. Tchau!